lá no livro de Mateus, o capítulo é o 7, o verso é o 1. Mateus capítulo 7, verso 1. Nós estamos falando sobre uma série de ministrações, sobre o fortalecimento do nosso espírito, da nossa alma, e hoje nós também vamos falar sobre isso. Deus tem algo a trabalhar no meu e no seu coração, é um fortalecimento do céu sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. O texto, ele diz assim, Mateus capítulo 7, o verso é o 1, ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que você julgar, será julgado também, e com a medida que você medir, você também será medido. O 3 diz assim: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou ainda, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu também? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, não porque nós não tínhamos outra coisa para fazer, meu Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos declarar o nosso amor ao Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, porque nós queremos ouvir um pouco da tua palavra. Nós estamos aqui, Jesus, porque nós queremos fortalecer o nosso espírito, porque nós queremos nos alimentar da tua palavra que é viva, que é eficaz sobre as nossas vidas, que nos dá força, meu Deus, para nos levantarmos em meio aos desafios, em meio às guerras invisíveis que nós não enxergamos, mas que estão acontecendo, meu Pai. Por isso, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, abra os olhos do nosso coração, meu Deus, para que nós possamos enxergar aquilo que humanamente nós não enxergamos, meu Deus. E tendo assim essa consciência e tendo assim esta visão, que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, a entender tudo aquilo que o Senhor quer para nós. E entendendo, Jesus, que nós possamos sair da zona de conforto e então praticar aquilo que o Senhor deseja que nós pratiquemos, porque só assim, meu Deus, nós venceremos todas as batalhas desta vida, em nome de Jesus. Se você crê, você diz amém, você diz graças a Deus. Gente, eu quero hoje falar com vocês nesse texto, que é um texto conhecido, que talvez você já tenha ouvido outras vezes, numa perspectiva diferente, talvez, daquela que nós estamos acostumados a ouvir. Veja que nós estamos falando acerca de algumas ministrações para fortalecer o nosso espírito, para que nós sejamos fortes para vencer as batalhas espirituais que nós não estamos vendo, mas que nós precisamos com os olhos espirituais enxergar para poder então guerrear e vencer. E por que eu preciso ser fortalecido no espírito? Porque eu preciso ganhar força para combater essas guerras invisíveis que nós humanamente não vemos, mas que elas estão acontecendo. Então eu preciso me fortalecer no Senhor. São essas guerras que não são travadas aqui contra homens e mulheres e nem contra coisas, mas são guerras que são travadas no mundo espiritual de seres malignos que fazem oposição contra o reino de Deus. E nós já sabemos, e nós já estamos falando sobre isso aqui, e eu preciso te lembrar que o reino de Deus é sobre a vontade do nosso Pai. E o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 4, vai dizer que a vontade do nosso Pai é que todos nós sejamos salvos dos perigos desta vida, através do conhecimento da palavra esta que liberta, palavra esta que nos arranca das ciladas de Satanás e de seus demônios que tramam contra nós o tempo todo.
Nós precisamos ampliar os nossos olhos espirituais para entender quem são os nossos reais inimigos, com quem realmente nós devemos lutar. E não se esqueçam daquilo que o texto diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que Satanás está o tempo todo tentando encontrar alguém para tomar para si. O tempo todo a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, buscando uma mente, buscando um coração, buscando as nossas emoções, buscando os nossos pensamentos, para tomar para si e nos derrubar. E é por isso que vale lembrar você que manter a minha vida, que manter a sua vida alinhada, em concordância com o reino de Deus, com aquilo que é a vontade de Deus para mim e para você, é uma guerra espiritual fortíssima. Eu preciso lembrar isso a você aqui. Enquanto você está aqui, o reino espiritual está guerreando. E no reino espiritual existem demônios. No reino espiritual existem anjos. Importante que você entenda que o reino não existe só um reino. Reino de Deus. E o reino das potestades, das malignidades. O reino de Satanás, os demônios que estão tentando tramar contra a minha e contra a sua vida. E eu preciso, antes de entrar na mensagem, dizer para você e lembrar você do que nós falamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre os dois fundamentos, sobre a rocha, sobre a casa que é construída na rocha e sobre aquela que é construída na areia. Vocês lembram disso? E ali nós aprendemos o que, gente? Que todos vão ouvir sobre o Evangelho de Cristo, mas mais importante do que ouvir, nós precisamos praticar. Porque ao praticar o que se ouve, então eu me fortaleço para enfrentar os ventos fortes que tentam me derrubar. E hoje, gente, o texto que nós acabamos de ler, ele diz para mim e para você sobre como praticar o que eu e você ouvimos e vemos. Sobre como dominar aquilo que eu e você já sabemos. Porque tem coisas que nós sabemos que precisamos fazer, amém ou não amém? Mas nem sempre nós fazemos. Eu sei muitas vezes que nós sabemos que nós precisamos em alguns momentos acordar mais cedo, para dar conta do nosso dia, da nossa rotina, das nossas coisas, mas nem sempre isso acontece. Nós sabemos, por exemplo, que nós precisamos orar, mas nem sempre nós o fazemos. Nós sabemos ainda que nós precisamos ter o fruto do Espírito, os frutos do Espírito nas nossas vidas, sermos mais calmos, mansos, gritarmos menos, mas nem sempre isso acontece. Porque mais importante do que ouvir, eu e você precisamos agora praticar. Porque, gente, saber o caminho que eu e você precisamos trilhar é importante. Mas caminhar neste caminho é fundamental para que eu e você comecemos a dominar o espaço que nos pertence. Eu preciso caminhar nele, eu preciso fazer, eu preciso sair da zona de conforto e agora começar a fazer aquilo que eu já sei. Por quê, pastora? Porque quanto mais eu faço, melhor eu fico. Porque quanto mais eu faço, mais domínio eu tenho naquele território, naquele lugar. Veja bem, eu quero conquistar a minha família para Jesus. Talvez você seja um dos que ainda não tem toda a sua casa convertida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você seja um daqueles que ainda não tem os seus amigos todos, que professam a mesma fé, a mesma prática, que acredita no Jesus que você acredita. Mas veja bem, eu quero conquistar a minha família para Jesus. Então, eu preciso aprender a amar mais ao invés de punir.
Então, eu preciso saber perdoar mais, ao invés de se magoar por tão pouco. Então, se eu quero ganhar e conquistar a minha família para Jesus, eu preciso ter mais diálogo ao invés dos xingamentos. Vocês estão entendendo, gente? Sair da zona daquilo que eu já sei e começar então a praticar aquilo que eu já sei, aquilo que eu preciso fazer. Eu quero conquistar amigos, eu quero falar de Jesus para os meus amigos. Então, primeiro passo, eu preciso aprender a ser amigo. Quem está comigo, diga amém. Eu quero conquistar os meus amigos para Jesus, então eu tenho que ter bons conselhos à luz da palavra, eu tenho que ser um bom conselheiro. Eu quero conquistar os meus amigos, mas eu não sei ser amigo. E eu quero trazer os meus amigos para Jesus, mas eu não tenho bons conselhos. Os conselhos que eu dou são conselhos que os distanciam de Jesus. Eu quero trazer os meus amigos para Jesus, mas eu não sei guardar segredos. Eu não confio aquele segredo, eu conto para todo mundo. Como é que você vai ganhar os seus amigos para Jesus com esse teu comportamento? Eu quero trazê-los para Jesus. Então você vai precisar aprender a orar por eles. Vocês estão entendendo, gente? Eu preciso oferecer ao outro aquilo que eu, primeiro, já venho praticando. Daquilo que eu já venho fazendo. Porque quanto mais eu fizer, o que vai acontecer? Melhor eu vou ficar. Nós precisamos, gente, evangelizar, conquistar, você na sua casa, pelo exemplo, pela prática, por ser o primeiro. E veja, gente, e nós precisamos entender isso, precisamos colocar isso como regra nas nossas vidas, porque eu entendo que quanto mais eu faço, melhor eu fico. E por eu ser melhor, gente, olha só, cada vez que eu pratico aquilo que eu sei, automaticamente eu me torno alguém apto para conquistar e dominar aquele território da minha vida. Eu só vou conseguir trazer a minha casa para Jesus quando eu começar a viver Jesus. Eu só vou conseguir inspirar os meus amigos para Jesus quando eu começar a ser aquele que as pessoas vão enxergar Jesus em mim. A prática, gente, faz toda a diferença. E preste atenção, e se eu domino aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou executando, então eu posso ensinar. Porque o texto que nós lemos, ele é mais simples do que a gente parece, do que parece para nós. Às vezes a gente pensa, parece pesado, né? Você fala assim, ai, não julgueis para não ser julgado. Que negócio pesado, que coisa difícil. Aí fala assim, tira a trava do seu olho primeiro, antes da trava do teu irmão. Que pesado isso. Mas o texto, gente, ele não está falando sobre não julgar o pecado. Preste atenção aqui. O texto está falando sobre não julgar as pessoas por causa do pecado que ela comete. Vocês entenderam? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que Deus está trazendo aqui para vocês? O texto não está dizendo que nós não podemos julgar. O texto está dizendo para mim e para você, ele não está falando sobre não julgar o pecado, mas ele está falando sobre não julgar as pessoas por causa do pecado que ela está cometendo. Não é sobre não julgar, é sobre o que julgar. Quando você leu isso, você já parou para pensar nesse texto? Não é sobre não julgar, é sobre o que julgar. O apóstolo Paulo um dia, ele chega num texto, eu não vou lembrar agora de cabeça, e não tenho tempo para isso aqui, mas ele fala, gente, vocês que são irmãos, será que vocês não sabem julgar internamente? Vocês precisam levar para as sinagogas os problemas de vocês, julguem a si mesmo. Então, ou seja, julguem, não as pessoas.
Nós precisamos identificar o pecado. Não é sobre não julgar, gente, é sobre o que julgar. É sobre a forma correta de identificar o que é certo do errado, o que é bom do que não é. E aqui eu abro um parênteses para dizer a você, cuidado. Porque nós temos que tomar um certo cuidado aí ao isolar algumas informações que nós recebemos. Algumas coisas que nós ouvimos, porque o uso incorreto desse texto nos coloca numa posição de pessoas neutras. E olha, porque quando as pessoas querem se defender, que elas dizem, eu não posso julgar. Não é isso, não é sobre isso que o texto está dizendo. O texto está falando sobre identificar o que é certo do errado, o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida, o que eu deixo entrar e o que eu não deixo entrar para a minha vida, o que eu aceito na minha casa e o que eu não aceito na minha casa. Vocês estão entendendo aqui, gente? Amém ou não amém? Porque o texto de Mateus, capítulo 5, verso 37, ele vai dizer para mim e para você, sejamos, porém, o vosso falar no Senhor, sim, sim, ou não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e passar a dominar aquilo que é nosso, porque se nós não fizermos isso, o mundo vai fazer. E quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos pessoas neutras, pessoas que não se posicionam, pessoas que abrem as portas para aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. E se nós não nos posicionarmos, nós não vamos ter as armas corretas para guerrearmos as guerras invisíveis, que não são contra pessoas, que não são contra coisas, mas que são contra as malignidades que estão o tempo todo ao meu e ao seu redor, tentando nos descredenciar, tentando nos trazer para baixo, nos fazer cair, tirar e minar as nossas forças. Nós precisamos entender aquilo que nós queremos para a nossa vida cristã, aquilo que eu decido. Nós precisamos saber disso, porque se a gente não se posicionar, não há como vencer as nossas guerras, e é por isso que a gente perde algumas delas, porque com Cristo, gente, você precisa entender uma coisa, Deus não nos isenta de passar as dificuldades e os problemas. Ele nunca disse isso para nós, mas Ele sempre disse que estaria conosco. Ele sempre disse que Ele é o mesmo Deus, de ontem, de hoje, e será o mesmo eternamente. Ele nunca falhou, tudo aquilo que Ele promete, tudo aquilo que está no governo das suas mãos, nós venceremos em nome de Jesus. Não há nenhuma guerra que o Senhor não venceu por nós. Ei, meu irmão, o Senhor está aqui nesta noite, chamando homens e mulheres para se levantarem, a se posicionar naquilo que eles querem, naquilo que nós queremos, naquilo que nós aceitamos, entrar ou não na nossa vida. É forte isso, irmãos. Há uma batalha espiritual para permanecer você aqui, de pé. Há uma guerra sendo travada, e eu e você precisamos ter coragem, para não permitir se amoldar naquilo que não é de Deus, naquilo que não tem nada a ver com a vontade do Pai. Deus chama homens e mulheres de coragem aqui, porque quando eu não me posiciono, eu dou liberdade para o mundo espiritual agir, seja isso bom ou ruim. Você dá liberdade. Você dá liberdade, então você precisa se posicionar. Eu aceito isso, eu quero isso, isso eu não aceito. Isso não é para a minha vida, isso não é para a minha casa, isso não é para os meus filhos, isso não é para o meu trabalho, isso aqui não entra no meu coração, isso aqui eu não aceito na minha mente, isso aqui eu não vou sentir, isso aqui vai embora agora da minha casa, do meu casamento, da minha família, da minha saúde, em nome de Jesus. Deus está nos chamando como um exército para guerrear. Nós precisamos nos posicionar,
Porque eu e você precisamos entender que não é sobre julgar, é sobre a motivação pela qual eu julgo. Eu estou motivando porque eu estou decidindo aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero viver. Aquilo que entra e aquilo que não entra na minha casa. E é por isso que o texto ele vai dizer assim: não julgueis. Não julgueis. E quando ele diz isso, é interessante, ele diz assim, ó, ele está dizendo para mim e para você assim, ó, não avalie o outro se você não estiver pronto ou preparado para ser avaliado também. Porque há uma condição para julgar. Vocês entenderam o texto? Não julgueis para não seres julgados. Porque quando eu avalio o outro, eu preciso estar pronto. Eu preciso estar preparado também para ser avaliado. Entendem? Porque se eu e você estivermos qualificados para julgar, então, gente, eu e você, nós estaremos alinhados com o céu. Nós estaremos entendendo e fechando as portas, as legalidades contra mim e contra você. Eu não posso fazer aquilo que eu não estou preparado para viver. Vocês entendem? É por isso só que o texto diz isso. E é por isso então que também que no versículo 2 ele vai dizer assim: pois com o mesmo critério que usares para julgar, também vos será julgado. Oh, gente, é lei de semeadura e colheita aqui. Nós precisamos entender isso. Por isso que eu disse que eu ia trazer vocês uma perspectiva diferente, mais profunda desse texto, com um entendimento mais profundo daquilo, de tudo que nós já ouvimos. É lei de semeadura e colheita, aquilo que eu semear, isto mesmo eu vou colher. Então, gente, porque eu estou preocupado com a minha colheita, veja bem, eu avalio se aquilo é bom ou não para mim. Eu estou preocupado com o que eu vou colher no amanhã. Então eu vou avaliar o que eu quero para a minha vida. Porque às vezes a gente deixa o futuro nosso, a Deus dará, mas muitas das coisas que nós vivemos são consequências das nossas escolhas. Então, porque eu tenho preocupação com a minha colheita, eu escolho o que entra e o que não entra na minha vida. Porque eu tenho preocupação com o que eu vou colher no futuro, eu observo o que é bom do que não é. Porque eu tenho preocupação com o que eu vou colher no meu amanhã, então eu seleciono o pecado, aquilo que não é bom. Estão entendendo, gente? Não é sobre pessoas. Entendam isso. É sobre o que eu quero ou não para mim. Porque quando eu identifico o certo do errado, à luz da palavra, preste atenção, eu tenho domínio naquilo que eu estou fazendo. Identifiquei, é errado, toma uma decisão. Identifiquei, estou dominando meu futuro. Estou dominando meu amanhã, eu já decidi. Eu já sei o que eu vou viver no meu amanhã, porque eu estou plantando isso. Eu já sei quais serão as minhas colheitas, porque eu estou decidindo semear. Eu escolhi as minhas sementes. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso aqui é muito forte. Quando eu domino, eu avanço. E quando eu avanço, eu conquisto aquilo que eu quero ter ou ser. Está nas suas mãos. Porque às vezes a gente responsabiliza Deus. E fica perguntando, por que estou vivendo algumas coisas? Não é sobre pessoas. É sobre o que eu quero ou não para a minha vida. É sobre posicionamento. Deus não trabalha com gente morna. Deus não trabalha com gente indecisa. Deus não vence guerras de gente que não sabe aonde quer chegar. Deus trabalha com gente posicionada. Eu sou de Deus e pronto e acabou.
Não abro mão. Eu não tenho tempo para isso. Mas eu queria dizer a vocês, gente, que a coisa mais fácil do mundo é ter opinião sobre isso ou sobre aquilo. Porque o julgamento é isso, é opinar sobre a vida das pessoas, sobre as coisas. Mas difícil mesmo é se posicionar quando estamos sendo pressionados pela maioria. Isso sim é dizer a nossa fé, aonde ela está enraizada. Quais as profundezas das minhas raízes? É me posicionar quando todo mundo é maioria. É difícil. E os dias mais difíceis vão chegar, gente. Só que Deus está aqui para dizer, é tempo de nos posicionarmos, é tempo de ter coragem para praticar a palavra de Deus e os seus ensinamentos no mundo onde nós estamos cheios de opiniões. Ei, não perca tempo ensinando aquilo que não pode, gente. Invista o seu tempo falando sobre a verdade. Que verdade é essa, pastora? Verdade é essa que nos leva a crer que em Deus nós não seremos atingidos. Verdade é esta que nos dá segurança de que Satanás pode até tentar roubar os nossos sonhos. Verdade esta, de que Satanás pode até tentar matar a nossa esperança. Ele pode até tentar destruir o nosso futuro. Mas quando nós nos posicionamos na verdade que liberta, a Bíblia diz que Ele, Jesus, vem e não vem de qualquer jeito. Ele vem para nos dar vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês lembram do que nós falamos sobre dominar para ensinar? Porque o texto, o 3 e o 4 vai dizer, você olha a falha do teu irmão, mas não enxerga a tua. Então, gente, vocês lembram quando nós falamos sobre dominar para ensinar? Nós só vamos julgar o pecado e não as pessoas quando nós estivermos totalmente sarados. Eu estou encerrando, mas diga assim, eu mais um. Sim, porque primeiro, gente, eu pratico. Primeiro, gente, eu me qualifico. Sim, porque primeiro, gente, eu me organizo. E só depois, então, eu ensino. E só depois, então, eu me torno referência. Vocês percebem, gente? Eu ajudo ao outro, e só depois eu ajudo ao outro, na consciência de que um dia eu também fui, ou posso ser ajudado. Sai o peso do julgamento. Sai aquela coisa difícil de se dizer. Jesus disse assim, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Porque quando vocês aprenderem assim, vocês vão achar descanso em mim. Porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo, ele é leve. Gente, nós precisamos entender que a nossa motivação é enxergar aquilo que é bom, daquilo que não é, aquilo que é certo, daquilo que não é. A nossa motivação é pura e exclusiva para glorificar o nome de Deus. Porque quando eu me posiciono, porque eu não abro mão da vontade de Deus sobre a minha vida. Porque quando eu me posiciono, é porque eu fecho as brechas no mundo espiritual que tentam fazer oposição contra o governo de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida. Quando eu me posiciono é porque eu quero enxergar com sabedoria as guerras invisíveis, lutar contra elas e vencer todas elas em nome de Jesus. Como posso eu ajudar ao outro se ainda eu preciso de ajuda? Abrir um parênteses, a vida da gente é fases, viu, gente? A vida da gente é períodos. A gente precisa crescer em algumas áreas, amadurecer, isso é verdade. O que não pode, gente, é viver precisando de ajuda o tempo todo no mesmo assunto. Porque se eu viver essa vida, porque Eclesiastes diz assim, há um tempo, gente, para todas as coisas. Há um tempo de ser ajudado também. Amém ou não amém, gente? Mas se eu viver só nesta vida, gente, eu preciso entender que a igreja não cresce. E eu não sei se você sabe que a igreja somos nós. Nós vamos sair do ciclo. Eu sou ajudado para depois ajudar.
Vocês entendem? Eu recebo ajuda, eu cresço, eu amadureço e depois eu ajudo. Nós precisamos aceitar a ajuda, mas depois que nós aceitamos ela, nós precisamos também querer um dia ajudar. Porque assim a igreja vai crescer. E a igreja somos nós. Aí ele fala no final assim, hipócritas. Não é por ofensa. Ele está explicando que se nós não nos posicionarmos, se nós não separarmos o certo do errado, se nós não, primeiro, não formos essa referência, é uma hipocrisia querer ajudar o outro, é uma hipocrisia querer dizer sobre o outro, porque primeiro eu me organizo. Lembra do que eu falei para vocês sobre ter opiniões? Que é muito fácil ter opiniões, e que é difícil mantê-las, quando nós somos pressionados? Então, gente, o texto, mais uma vez, ele está nos ensinando que nós precisamos julgar o certo do errado. E ele diz aqui, encerrando, primeiro é você, e depois é o outro.